Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 9 de abril. Em julgamento no plenário virtual, o Supremo invalida leis do Rio de Janeiro que autorizavam o licenciamento de veículos sem pagamento de IPVA. O entendimento da Corte é que os estados não podem legislar sobre trânsito e transporte. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. STF valida a lei de Roraima que proíbe corte de energia elétrica durante a pandemia. Ministro Luiz Fux nega restabelecer restrições ao transporte coletivo de Curitiba na pandemia. Entidades de trabalhadores pedem ao Supremo liminar que determine lockdown nacional. O Supremo Tribunal Federal divulgou hoje uma nota à imprensa em que reitera que os ministros que compõem a Corte tomam decisões conforme a Constituição e as leis e que, dentro do Estado Democrático de Direito, questionamentos a essas decisões devem ser feitos nas vias recursais próprias, contribuindo para que o espírito republicano prevaleça em nosso país. E em julgamento no plenário virtual, o Supremo validou lei de Roraima que proíbe o corte de energia elétrica no período de pandemia e dá mais prazo para que os usuários renegociem os débitos. A ação foi proposta pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica com a justificativa de que a competência para legislar sobre a geração e o fornecimento de energia é da União e que leis estaduais sobre o tema seriam inconstitucionais. A associação ainda questionou que os serviços de energia elétrica tinham sido incluídos em lei estadual de 2020, que estabelece medidas de proteção à população durante a pandemia do coronavírus. Mas a relatora, ministra Carmen Lúcia, entendeu que a norma estadual de Roraima trata de outra questão jurídica, a relação de consumo entre o usuário do serviço e a empresa concessionária. E, neste caso, os estados têm competência para legislar sobre o tema. A ministra ressaltou também que a norma não atinge a relação contratual da concessionária com o poder público, que é o detentor do direito, e nem o núcleo de atuação das empresas. A ministra também ressaltou que a norma estadual não gera desequilíbrio contratual ou afeta políticas tarifárias, até porque as medidas são transitórias e excepcionais. Carmen Lúcia também destacou que o fornecimento de energia elétrica é direito fundamental relacionado à dignidade humana, que deve estar disponível a todos os cidadãos, especialmente nesse complexo contexto de pandemia. A maioria dos ministros acompanhou o voto da relatora, mantendo a validade da lei de Roraima. E nessa quinta-feira foi realizada a audiência de conciliação promovida pela ministra Rosa Weber com representantes de 5 estados e do Ministério da Saúde para tratar da participação da União no custeio de leitos de UTI para pacientes de Covid. São Paulo, Maranhão, Bahia, Piauí e Rio Grande do Sul recorreram ao STF depois que os leitos foram desabilitados nos meses de janeiro e fevereiro. O plenário do Supremo já havia referendado a decisão monocrática da ministra Rosa, que obrigou a União que voltasse a pagar pelas unidades e analisasse imediatamente os pedidos de novas habilitações. Na audiência de ontem, foi pedida a fixação de prazo máximo para análise dessas solicitações, a definição de critérios para o encerramento do custeio e a garantia de orçamento até o fim deste ano. Também ficou definido que os secretários de saúde dos estados e o Ministério vão discutir o aprimoramento da portaria antes da próxima audiência, já prevista para o mês de maio. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, negou restabelecer decisão que obrigou a Prefeitura de Curitiba a reduzir parcialmente a circulação no transporte público por causa da pandemia. A consultora jurídica Karina Zuccolotto detalha esse caso para a gente. Olá, boa noite. E foi publicada nesta sexta-feira, dia 9 de abril, a decisão do ministro-presidente Luiz Fux, determinando a manutenção da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que afastou uma decisão do Tribunal de Contas daquele estado, que determinava ao município de Curitiba a circulação parcial do transporte público naquela capital. Segundo o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas não poderia ter atuado de forma preventiva. Por outro lado, o Tribunal de Contas alega que essa decisão violaria o seu poder geral de cautela na fiscalização do interesse público e que a manutenção da integralidade da circulação do transporte público no município de Curitiba poderia causar grave lesão, tanto à ordem pública como à saúde pública. Mas o ministro Luiz Fux entendeu que não
não restaram evidentes os argumentos trazidos pelo Tribunal de Contas a ponto de se verificar uma lesão de natureza grave ao interesse público e manteve a decisão do Tribunal de Justiça, respaldado inclusive nos argumentos trazidos pelo município de Curitiba, no sentido de que graves prejuízos sociais poderiam acontecer em razão dessa restrição à circulação do transporte público e ainda a inexistência de evidências científicas relacionadas ao transporte público e à disseminação de doenças, inclusive o contágio da Covid-19. Nesse sentido, portanto, foi mantida a decisão do Tribunal de Justiça para prever o funcionamento e o cumprimento na integralidade do Decreto Municipal 600 de 2021, com a manutenção da circulação integral do transporte público no município de Curitiba. 18 entidades de trabalhadores apresentaram uma ação pedindo que o Supremo Tribunal Federal determine liminarmente medidas como lockdown nacional, toque de recolher e fechamento de aeroportos. As entidades argumentam que há violação do direito social à saúde e do direito fundamental à vida na condução do enfrentamento à pandemia da Covid-19 no país. Na ação, os autores citam a taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19 superior a 90% e os recordes diários nos números de casos e de óbitos no Brasil. E que os fatos recentes revelam que a inação do governo federal, tanto na coordenação efetiva quanto na determinação de medidas restritivas em todo o território nacional, impede a eficácia de medidas locais, regionais ou estaduais. O relator do pedido é o ministro Marco Aurélio. O Supremo decidiu em sessão do plenário virtual que uma lei do Rio de Janeiro que permite licenciamento sem pagamento de IPVA é inconstitucional. A ação foi proposta pelo governador do Rio de Janeiro, questionando dispositivos de duas leis estaduais de 2017, que fixaram regras menos rígidas para o pagamento do IPVA. As normas determinavam ao Detran do Rio de Janeiro a realização do registro, vistoria, inspeção e o licenciamento de automóveis sem que o proprietário estivesse em dia com o IPVA, ou seja, autorizavam o licenciamento de veículos inadimplentes. O relator da ação é o ministro Ricardo Lewandowski. Ele votou pela inconstitucionalidade das normas por entender que o Estado não tem competência para legislar sobre regras de trânsito e transporte. Além disso, as leis contrariam o Código de Trânsito Brasileiro, que prevê que o registro de automóveis e veículos automotores está condicionado à quitação do IPVA. Em julgamento do plenário virtual, a maioria dos ministros acompanhou o voto do relator. Ficou vencido o ministro Marco Aurélio, que votou pela improcedência da ação por entender que os dispositivos questionados não vinculam normas sobre trânsito e transporte, mas que abordam as consequências do descumprimento de tributo recolhido pelo Estado. O ministro Edson Fachin acompanhou a divergência. E veja a seguir, alterações no Código Brasileiro de Trânsito passam a valer na próxima segunda-feira. Em instantes, voltamos já. A Constituição é um instrumento jurídico-político que instituiu o Estado Democrático de Direito. Garantir sua plena aplicação é o caminho para um Brasil justo e solidário. Entra em vigor nesta segunda-feira a nova lei que altera o Código de Trânsito Brasileiro. Repórter Viviane Novaes mostra as principais alterações. São mais de 40 mudanças. Uma delas é que o prazo para a renovação da carteira de motorista ficou maior. Quem já completou 70 anos vai ter que renovar o documento a cada 3 anos. O motorista com idade entre 50 e 70 anos vai refazer os exames a cada 5 anos. Já para os que têm até 50 anos e para os profissionais, a CNH passa a valer por 10 anos. Eu achei interessante essa mudança porque quem tem que cuidar dos desvios ou faltas que acontecem no trânsito é a fiscalização. Agora, para o motorista, essa renovação periódica eu acho que só traz mais transtorno, então esse aumento do prazo vai ser benéfico para todo mundo.
Tem mais prazo, né, para ficar com a habilitação e não gasta tanto assim de 5 anos. O novo código também estabelece 3 limites de pontuação para a suspensão da carteira. 20 pontos para quem tem 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 para quem tem uma gravíssima e 40 pontos para o motorista que não tiver nenhuma infração gravíssima. Já para o motorista profissional, a tolerância é de 40 pontos, independente das infrações. Ele também poderá optar por participar de um curso de reciclagem, sempre que num período de 12 meses atingir 30 pontos e zerar a pontuação. Para os documentos emitidos antes da vigência da nova lei, está mantido o prazo de validade impresso no documento. Outra mudança é sobre o transporte de criança. Antes, ela podia ficar no banco da frente se tivesse até 7 anos de idade. A partir de agora, ela precisa ter pelo menos 10 anos e 1,45 m de altura. Isso é para garantir o ajuste do cinto de segurança e evitar que a criança se machuque com o próprio cinto durante uma freada brusca, por exemplo. Eu acho que fica mais seguro porque uma criança não tem noção, né, de como ela se deve se portar. E com 10 anos a noção já é maior. Até para o pai fica mais seguro também. A idade para o transporte da criança em motocicleta também mudou. Agora ela só pode andar na garupa se tiver mais de 10 anos. E a nova lei apertou o cerco para o motorista que usar algum tipo de droga. Aquele condutor que estiver dirigindo sob influência de álcool ou outra substância psicoativa e causar um acidente com lesão corporal ou homicídio, mesmo que culposo, o juiz não poderá mais substituir a pena privativa de liberdade por restrição de direitos. Ou seja, ele ficará preso. Os partidos políticos têm até esta segunda-feira para atualizar a lista de filiados. O processo é feito por meio do sistema Filia. Todos os anos, os partidos políticos recebem novos filiados. São eleitores que se identificam com a ideologia de uma determinada legenda. Por isso, 2 vezes ao ano, as agremiações atualizam a lista de filiados junto à Justiça Eleitoral, em outubro e em abril. A atualização dos dados do filiado partidário ela é feita pelo próprio partido político. Essa relação dessa filiação, ela se inicia com o eleitor, que ele preenche a ficha de filiação do partido ao qual ele simpatizou, e depois o partido político ele tem que preencher no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que se chama o sistema Filia, ele tem que preencher os dados que o eleitor passou para ele, e aí, por esse sistema da Justiça Eleitoral, esse eleitor é considerado, então, oficialmente filiado a determinado partido político. A listagem poderá ser atualizada no sistema Filia até a próxima segunda-feira, dia 12. A partir de terça até o dia 19 de abril, o sistema sairá do ar para que a Justiça Eleitoral cheque se alguém está filiado a mais de um partido, o que é proibido. Em seguida, no dia 20 deste mês, a lista será publicada no site do Tribunal Superior Eleitoral. Qualquer pessoa poderá acessá-la. É só clicar na aba Partidos e em Filiação Partidária, e depois verificar o nome do filiado e o partido ao qual ele está vinculado. É muito importante porque o partido político, embora ele tenha essa natureza jurídica de direito privado, mas ele exerce funções eminentemente públicas, ele recebe verbas públicas. Então, o filiado partidário, ele, muitas das vezes, será ali o dirigente partidário também. Ele terá envolvimento com as verbas públicas. Ele poderá ser candidato também. E as candidaturas aos cargos eletivos, elas são regidas pelo princípio da transparência. Quem tiver com duplicidade de filiação partidária vai constar como subjúdice, que quer dizer em análise do juiz eleitoral, até que seja esclarecido a qual dos partidos o eleitor de fato quer estar vinculado. A filiação partidária deve ser feita pelo menos 6 meses antes de uma eleição. Caso contrário, a pessoa que deseja se candidatar a algum cargo eletivo não conseguirá obter o registro de candidatura. Para os partidos que não atualizarem a listagem, continua a valer a relação enviada no semestre anterior.
Estão abertas as inscrições para a segunda edição do webinário Diálogos de Corte sobre Direitos da Natureza e o programa Harmonia com a Natureza das Nações Unidas, que será realizada no dia 22 de abril. O evento vai ser promovido pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com a ONU, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e as Universidades Federais do Ceará, de Goiás e de Santa Catarina. O debate é online, gratuito e aberto a todos os interessados no assunto. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 no portal do CJF. Encontro virtual promovido pela Justiça em Minas Gerais reuniu cerca de 500 magistrados que atuam nas varas de combate à violência contra a mulher. O evento proporcionou uma reflexão sobre o atendimento das demandas de violência doméstica no Estado. A cada dia, mais de 200 casos de violência contra a mulher são registrados no Brasil, pelo menos 8 por hora, mais de 5 por minuto. Os dados de 2020 revelam uma estatística assustadora de violências. São lesões, sofrimento físico, abuso sexual e morte. Diante desta realidade, a Justiça em Minas Gerais reuniu de maneira virtual cerca de 500 magistrados que atuam nas varas de combate à violência contra a mulher para uma reflexão sobre o atendimento das demandas de violência doméstica no Estado. Os estudos vêm mostrando que o judiciário ele precisava aprimorar esse tratamento com a mulher vítima. O curso abordou pontos como machismo estrutural, feminismo e igualdade de direitos, além de questões filosóficas sobre o atendimento dessas demandas e punições. A punição pura e simples, ela, infelizmente, ela não consegue atender a essa situação complexa em que a mulher vive com o agressor e que muitas vezes essa mulher não quer separar dele, ela não tem nem condições de separar dele. Em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra. O relator, ministro Dias Toffoli, acolheu a proposta do ministro Gilmar Mendes para impedir o uso da tese nas fases pré-processual ou processual penais e também no tribunal do júri, sob pena de anulação do julgamento. Essa decisão dos ministros do Supremo também foi discutida na capacitação. O caso, que resultou no assassinato da socialite mineira Ângela Diniz pelo companheiro Doca Street na década de 70, foi apresentado por meio do podcast Praia dos Ossos. Um dos pontos levantados na narrativa do podcast foi o uso da tese da legítima defesa da honra pelo advogado do réu. Um resgate que a gente faz no podcast é de ver que isso não é nem produto do século XX. Enfim, é muito anterior a essa ideia de que o homem tem direito de defender uma honra dele que residiria na castidade da mulher. O Superior Tribunal de Justiça prorrogou até 31 de maio a realização de sessões de julgamento por videoconferência que tiveram início em abril do ano passado. A resolução foi assinada pelo presidente da Corte, o ministro Humberto Martins, para continuar prevenindo a disseminação da pandemia da Covid-19. Já a prestação presencial de serviços não essenciais no tribunal continua suspensa até 30 de abril. E no próximo bloco, o ministro Alexandre de Moraes autoriza envio de documentos sobre prisão do deputado Daniel Silveira à Câmara Federal. Depois do intervalo. A Constituição Federal de 88 é a repactuação do Brasil com os elevados valores da dignidade da pessoa humana. E, tendo esse princípio como norte, a Constituição Federal foi construída para dar vida e estrutura para alcançar essa almejada dignidade que está no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o envio de documentos sobre prisão do deputado Daniel Silveira à Câmara Federal. A cópia do processo foi pedida pelo Conselho de Ética da Câmara, que analisa representações que pedem a cassação do parlamentar por quebra de decoro. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, Daniel Silveira foi preso em 16 de fevereiro, depois de publicar vídeo atacando ministros do STF e defendendo medidas antidemocráticas contra a Corte. A decisão de Moraes foi confirmada por unanimidade pelo plenário do STF. No momento, o deputado está em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, onde não pode receber visitas sem autorização judicial. Ele também está impedido de acessar redes sociais. E o ministro Alexandre de Moraes divulgou um relatório sobre os seus 4 anos de atuação na Suprema Corte Brasileira. O ministro Alexandre de Moraes chegou ao Supremo em março de 2017.
Desde que tomou posse, o número de processos no gabinete do ministro Alexandre de Moraes foi reduzido de 6.597 para apenas 635, o que significa uma diminuição de 90,38% do acervo original. Nesse período, deve-se levar em conta que foram distribuídos mais de 20.268 novos processos ao ministro. Os números constam em relatório de atividades divulgado pelo ministro nesta sexta-feira. Na apresentação do balanço, o ministro ressaltou que a pandemia de Covid-19 exigiu alterações estruturais na prestação jurisdicional pelo Supremo, com a realização de sessões por videoconferência e a ampliação das sessões virtuais. No gabinete dele, essas alterações reforçaram a atuação para o cumprimento dos 3 pressupostos para a realização da justiça: celeridade, legitimidade e segurança jurídica. O ministro afirmou que a celeridade nas decisões judiciais é fator relevante para a rápida pacificação dos conflitos sociais e definição da correta aplicação do ordenamento jurídico. Para o ministro, a fundamentação concisa, clara e direta contribui para a legitimidade das decisões, pois permite que todas as pessoas tenham pleno conhecimento dos motivos que levaram à conclusão do julgador. O ministro também considera que o fortalecimento da segurança jurídica é pilar essencial da prestação jurisdicional, com base no respeito aos precedentes da Corte, de forma a garantir decisões isonômicas em casos idênticos. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal ganhava o mais jovem presidente de sua história. O ministro Dias Toffoli assumiu o comando da Suprema Corte aos 50 anos de idade e mostrou que estava preparado para os desafios do cargo. A atuação do ministro Dias Toffoli é o tema da reportagem especial sobre os 130 anos do STF na era da República. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. Aos 50 anos de idade, 9 no Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli assumiu a presidência da Corte. O ministro entrou para a história como o mais jovem a comandar o Poder Judiciário. A questão da idade, ao assumir a presidência, já não foi tanto uma dificuldade. Ela foi uma dificuldade quando da minha indicação para o Supremo Tribunal Federal no ano de 2009. Realmente, naquele momento, com 41 anos de idade, muito se discutiu sobre o fato de um jovem estar sendo indicado ao Supremo Tribunal Federal. E, na época, eu tive muito apoio da ministra Ellen Grace, que ela dizia que se isso era um problema, o tempo cuidaria. De tal sorte que eu penso que quando eu cheguei à presidência, no ano de 2018, embora como o mais novo da história, naquele cargo de presidente, o tempo já tinha cuidado de me deixar com os cabelos brancos e a barba branca. Então, na verdade, a dificuldade e o desafio foi realmente exercer o cargo de um poder da República, um poder que, pela Constituição de 88, assumiu uma posição de garante do pacto fundante da Carta Constitucional e dos objetivos da nação brasileira, que é fazer uma sociedade justa e solidária. Logo no discurso de posse, propôs uma maior aproximação com o Legislativo e Executivo. Proponho a elaboração de uma agenda comum, mantida a integridade das esferas de poder, mas parceiros de um objetivo maior. Com perfil conciliador, o ministro sempre valorizou a boa relação do judiciário com os demais poderes e manteve o compromisso de garantir a independência entre eles. Eu tenho uma natureza de procurar sempre dialogar com todos e de conciliação. Até brincando, muitas vezes eu digo que eu nasci em uma família de 9 irmãos. Eu sou o 8º em 9 irmãos. Então, eu tenho uma natural tendência a viver em colegiado. Eu não tenho dificuldade de conviver com as diferenças.
e eu sempre procurei, com esse tom conciliatório, somar forças. E como presidente do STF veio também outra grande responsabilidade. Toffoli teve a oportunidade de assumir a presidência da República. No Palácio do Planalto, sancionou leis. Em 2019, o Brasil e o mundo se depararam com um enorme desafio, a pandemia da Covid-19. No meio da gestão de Toffoli na presidência do Supremo Tribunal Federal, a Corte precisou se reinventar. A Justiça não podia parar e não parou. O presidente mais jovem que o STF já teve apostou na modernidade, na tecnologia, para manter o judiciário funcionando. O judiciário se preparou ao longo do tempo e aqui merecem todos os elogios e merecem todos os créditos os nossos antecessores na presidência do Supremo Tribunal Federal. Nós conseguimos manter as portas do Poder Judiciário abertas e inovando em tecnologia e, mais do que isso, através do trabalho, a grande maioria em casa, otimizando o tempo e, com isso, tendo uma maior produtividade. O momento também exigiu firme atuação do ministro em outros assuntos. A gestão da presidência do ministro Dias Toffoli, ela foi marcada por algumas questões muito relevantes. Vivemos momentos de grande tensão institucional no país. Além dessa grande tensão institucional, dessa polarização ideológica com ataques ao STF e aos seus integrantes, tivemos também o advento da pandemia. Então, o ministro Dias Toffoli, na sua gestão, ele soube lidar com muita maestria com todas essas questões. Hoje, Dias Toffoli não está mais na presidência, mas os desafios continuam para o Supremo e para todo o Judiciário. A Justiça tem sido mais que garantidora de direitos. A Justiça sempre tem um papel de esperança. E, num momento de tantas dificuldades, a esperança na Justiça também é algo que é para alimentar a saúde. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana. Até segunda.